Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós vamos fazer a reflexão da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Peço a vocês que já vão dando aí a sua curtição para não correr o risco de esquecer. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e eu vou ler a partir do versículo 1. E o título é A Defesa de Estevão. Versículo 1. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Vamos fazer aqui uma pausa. Vocês estão lembrados que na reflexão anterior, que foi na quarta passada, nós estamos fazendo esta reflexão em Atos toda quarta-feira. E agora é no canal 1, na oração da noite. E nós fizemos a parte que Estevão foi acusado perante o sinédrio por falsas testemunhas. Então, os homens chegaram diante do sinédrio e disseram que Estevão tinha feito tal coisa, ou seja, estava pregando contra os mandamentos de Deus e estava também proferindo blasfêmias contra Moisés. E acontece que apareceram testemunhas que foram pagas para confirmar isto. Foram pagas para dizer que ouviram Estevão fazendo tal coisa. Então, depois que eles fizeram toda aquela acusação contra Estevão, foi o que nós lemos hoje. O sumo sacerdote chegou diante de Estevão, olhando para ele, e disse: porventura, é isto mesmo assim? Ou seja, é verdade isso que estão dizendo aí de você? É verdade que você está fazendo isso? Então, é como nós vimos aqui na leitura. Estevão nem disse sim e nem disse não. Ele foi pregando a palavra de Deus, falando desde Gênesis. Ele está aqui contando a história do povo de Deus, começando por Abraão. E aí ele está contando o chamado que Abraão teve do Senhor. Então, vamos dar prosseguimento aqui à leitura para ouvirmos o argumento de Estevão diante da sua defesa. Ele disse que Deus chamou Abraão e falou para ele sair da terra que ele estava e que era para ele ir para a terra que Deus iria mostrar para ele. Prosseguindo o versículo 4. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência.
não tendo ele filho. Versículo 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seria escravizados e maltratados por 400 anos. Versículo 7. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos. E depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Vamos fazer uma pausa aqui, meus queridos. Observa que Estevão, ele começou contando com a história de Abrão e falou da sua peregrinação. Que Abraão, ele andava por terras estrangeiras e ele não tinha um lugar nem que ocupasse o espaço de um pé. Foi o que ele falou aqui. Mas Deus havia prometido da terra para eles. Depois disse que Deus prometeu da terra para sua descendência, sendo que ele não tinha nenhum filho. Só faltou foi Estevão dizer, e ele já era em idade avançada. Porque mesmo Abraão, já próximo aos 100 anos, Deus ainda estava prometendo terra para ele. Estava prometendo lugar para ele e para sua posteridade, sem que ele ainda tinha filhos. Então, Estevão está falando aqui das promessas que Deus fez a Abraão, mesmo ele não vendo nada que concordasse com aquilo que Deus estava falando. Mas Deus prometeu. Depois, Estevão contou aqui que Deus cumpriu dando filho Isaque. E depois de Isaque teve Jacó. E Jacó foi o pai dos 12 varões que formaram tribos. E Estevão ainda falou que Deus havia dito que a descendência de Abraão iria ser peregrina em terra estrangeira, onde eles seriam escravos. E foi exatamente o que aconteceu no Egito, que eles foram escravos mesmos. E depois diz que eles iriam ser maltratados por 400 anos. E depois disse que eles iriam sair dali e iriam servir a Deus neste lugar, que era exatamente o local ali aonde eles estavam. E aí, Estevão continuou. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Deus fez com Abraão a aliança da circuncisão, dizendo que os homens iriam circuncidar. E acontece que começou com Isaque. Depois de Isaque foi Jacó, que foi o filho de Isaque, que passou a ser o herdeiro. Porque eram dois, ele e Esaú, mas foi Jacó que chegou a ser, o herdeiro por ter recebido a primogenitura. Então Estevão continuou falando que entre aqueles patriarcas, os filhos de Jacó, existia um que era mais chegado, que no caso era José, e que os outros irmãos tiveram inveja dele, por esta razão venderam ele para o Egito. Acontece
que Deus estava com José por onde ele andou, que quando ele chegou no Egito, ele começou servindo lá na casa de Faraó. Porém, aconteceu algo e ele foi preso. Então, José já passou a ser um prisioneiro. Estevão não falou essa parte, mas Estevão falou que Deus livrou ele de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. Então, tal que ele está dizendo aqui, que ele foi constituído governador daquela nação. Que nação foi? Do Egito. E de toda a casa real, que era a casa de Faraó. Veja bem, José, sendo prisioneiro, saiu dali e foi levantado, erguido, honrado para ser governador, porque Deus estava com ele. E isto foi o que Estevão estava contando para aquele povo. E vamos ver o que foi que aconteceu mais. Versículo 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais, ou seja, os filhos dele, de Jacó. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Queridos, José estava sendo governador e naquele momento aconteceu algo, que a fome, Deus permitiu, claro, a fome se estendeu ali em todas as redondezas do Egito, menos no Egito aonde José ministrava. Aí o povo, os descendentes, os filhos de Jacó, os irmãos de José, foram até ao Egito atrás de alimento. Da primeira vez, José não se manifestou. Eles não sabiam que aquele homem que se considerava ali o poderoso era o próprio irmão dele, a qual eles tinham vendido. Então, Estevão continuou prosseguindo, dizendo que, na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família dele. E Estevão ainda continuou, prosseguindo o versículo 14. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Veja bem, aqui ele já está contando que José mandou chamar o pai dele e depois mandou trazer toda a família e sua descendência para morar no Egito. Ali eles foram. Depois Jacó morreu, mas não foi enterrado no Egito. Foi enterrado no sepulcro que Abraão havia comprado. Amados, Estevão ali, ele fez, ao invés de usar a sua própria defesa como argumento, ele estava ali aproveitando aquele momento para pregar a palavra de Deus para aquele povo. Imagina que autoridade ele não estava tendo ali do Espírito Santo para pregar para o sumo sacerdote que estava no Sinédrio, para as outras autoridades que estavam ali. E ele estava falando ali, contando a história, relatando a história que estava na Bíblia, pregando o efeito de Deus na vida do seu povo. E foi lindo como ele falou de José, que a fome foi expandida
nas redondezas do Egito e atingiu principalmente as terras aonde estavam os israelitas, Jacó com toda a sua família. E Deus havia preparado um lugar especial para eles no Egito através do José. Então foi por esta razão que eles saíram das suas terras e foram buscar refúgio no Egito, e ali eles ficaram no Egito. Nós vamos ver na próxima reflexão a continuação desse texto, onde vai falar o que aconteceu com eles quando estava ali no Egito, depois que José morreu. Depois que não tinha mais um representante israelita no governo para defender o povo de Israel. É o que Estevão vai contar e é o que nós vamos ouvir na próxima reflexão. Mas fica, queridos, esta mensagem para mim, para você, que Estevão, ele aproveitou o momento que ele tinha para falar do amor de Deus, para defender a palavra de Deus. Mesmo ele sabendo que ele estava sendo ali fiscalizado naquele momento, mas ele não temeu às autoridades e falou mesmo do amor de Deus. E Deus usou ele com poder e autoridade do Espírito Santo. Deus fica maravilhado quando alguém tira pelo menos um pouquinho de tempo para falar da sua palavra, para pregar o seu amor. Deus investe com prazer na vida daqueles que também procuram investir na sua palavra. Não vamos desapegarmos desta palavra, queridos. Vamos nos apegarmos cada vez mais, buscar conhecimento da Sagrada Escritura, porque ela serve de defesa para nós, ela serve de sustento, de proteção, de alimentação. A palavra de Deus é tudo que o ser humano precisa para vencer as diversidades, porque é através dela que Deus age para proteger e defender o seu povo. Deus quer que nós conheçamos a Sagrada Escritura, a história do seu povo. Por isso ele honrou aquela atitude de Estevão. Estevão não estava ali falando na sua personalidade carnal, na sua pessoa carnal. Ele estava falando ali, era por meio do Espírito Santo. Amém? Então vamos agora clamar este mesmo Espírito para que venha descer sobre as nossas vidas. Pai, neste momento, Senhor, diante desta palavra tão linda, tão maravilhosa, que Estevão anunciou diante das autoridades, Senhor, no momento em que ele deveria usar qualquer argumento para sua defesa, ele usou a oportunidade para falar do teu amor, da tua bondade, da história do teu povo. Senhor, eu te peço que tu venha derramar do teu Espírito Santo com poder e autoridade sobre a nossa vida, sobre a vida de todos aqueles, Senhor, que desejam falar do teu amor, que desejam, Senhor, levar em frente a tua palavra, Pai. Estas pessoas, Senhor, vidas que desejam entender da Sagrada Escritura, eu te peço que tu venha também derramar da tua unção sobre a sua mente, sobre o seu entendimento, sobre o seu raciocínio, para que eles possam ser usados pelo poder do teu Espírito Santo e entender a tua palavra, Senhor. Entender o que diz a Sagrada Escritura. Venha, meu Deus, revelar para cada um de nós a tua palavra, Senhor, na unção do teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, aquela pessoa que tem sonho, que tem desejo, meu Deus, de te servir, que tem sonho, que tem desejo de investir, de se dedicar mais e mais em ti, Senhor. Aleluia, porque tu és maravilhoso, meu Deus,
porque Tu és poderoso, porque Tu és grandioso, Senhor. E eu sei, meu Deus, que é o prazer que Tu tens de que a Tua palavra chegue ao conhecimento de toda a população. Então, venha, Senhor, revelar a Tua palavra na vida de todos aqueles que têm desejo, que têm sede e que têm fome da Tua palavra. É o que eu te peço, meu Pai, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos, que a bênção do Senhor seja derramada sobre sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Graças a Deus.